O cinema brasileiro existe como realização e expressão desde 1897. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como indústria, o cinema brasileiro, em seus mais de 110 anos de história, teve momentos de grande repercussão internacional, como na época do cinema novo, e de crescimento no mercado interno, como no período da Embrafilme. Na primeira década do século XXI, a atividade cinematográfica do Brasil envolve pouco mais de 2.000 salas, que vendem em média 100 milhões de ingressos anuais, dos quais 15 a 20% são para filmes brasileiros. A produção nacional tem mantido uma média de 90 a 100 filmes de longa-metragem por ano, sendo que nem todos eles conseguem lançamento comercial. E é para falar sobre este assunto que recebemos hoje aqui no estúdio o realizador cinematográfico Ulisses da Mota Costa. Como vai, Ulisses? Boa noite. Tudo bom, Carlos? Boa noite. Bom, então a data de hoje, ela faz alusão à primeira tomada que foi feita no Brasil, então, né, por um imigrante chegado da Itália, é isso? Perfeitamente. É um cinegrafista italiano chamado Afonso Segreto, que ao chegar no Brasil, vindo da Itália, em 1898, a princípio, dia 19 de junho, ele teria tirado a sua câmera da sua bagagem, teria filmado uma panorâmica da Baía de Guanabara, estava chegando no Rio de Janeiro. Existe uma certa controvérsia sobre essa filmagem, que na época, os filmes dessa época, normalmente eles duravam o tempo que o rolo tinha. Então, era muito as cenas de cidade, cenas de pessoas fazendo alguma atividade. Era um cinema bem documental. E esse filme, que se chama informalmente de Vista da Baía da Guanabara, ele nunca chegou a ser exibido, pelo menos não há registro disso, e tem gente que até duvida que ele tenha sido feito. Então, inclusive, há uma disputa entre 2 dias do cinema brasileiro, 19 de junho, que seria essa data mais histórica, mais simbólica, mas tem gente que também diz que o dia 5 de novembro seria o dia do cinema brasileiro, por conta do aniversário de morte do Humberto Mauro, que é o primeiro grande diretor nacional. Tem gente, inclusive, que diz que um é o dia do cinema brasileiro, outro diz que é o dia do cinema no Brasil. Enfim, faz parte dessa história complicada, que é a história do cinema nacional, que é a história de ciclos, de momentos de grande produção, de momentos de baixa de produção, de reflexos no mercado internacional, o Brasil conseguindo levar seu produto cinematográfico para fora das suas fronteiras, em momentos que isso não aconteceu. Isso faz parte da história do cinema nacional, inclusive essa dicotomia em qual é que é o dia do cinema nacional faz parte também da nossa cultura de cinematografia. Agora o cinema brasileiro ele cresceu muito, né, Ulisses? Inclusive tivemos indicações ao Oscar, Central do Brasil é um exemplo. Agora, o que falta ainda para o cinema brasileiro se estabelecer como uma das grandes indústrias do mundo? O cinema brasileiro é uma das grandes indústrias cinematográficas do mundo. Isso é uma coisa que a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, mas hoje, da última década para cá, especialmente, se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, o cinema brasileiro é uma das 10 cinematografias mais importantes do mundo. Não só pela questão das indicações ao Oscar do Central do Brasil e do Cidade de Deus, mas também pelo grande volume de outras premiações que o Brasil recebeu. O Brasil ganhou o Urso de Prata em Berlim com Tropa de Elite, ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes em 2008 para o filme Linha de Passe. Então, a presença do cinema nacional fora, no cenário da cinematografia internacional é muito presente, é muito forte, é sim considerado um dos principais produtores da atualidade. Inclusive o próprio número de filmes que o Brasil produz, como tu bem disseste, entre 90 e 100 títulos anualmente, pelo menos nos últimos 4 anos, indica isso. Indica que é um mercado cinematográfico muito forte, muito pulsante. Por exemplo, em relação à China, que é um mercado emergente que é a grande economia emergente do mundo, o Brasil faz, nas bilheterias, mais ou menos, no geral, tanto filmes nacionais quanto filmes estrangeiros, faz uma média de 100 milhões de ingressos vendidos, o que dá um faturamento de mais de 1 bilhão de reais, o que não é muito diferente do faturamento atual da China. Cerca de metade do faturamento da China, mas a China é um mercado em expansão com cerca de 5.000 salas de cinema, o dobro das salas de cinema que temos no Brasil. Então é um mercado muito forte, é o principal mercado da América Latina. O México, que tem mais salas de cinema, às vezes não consegue ter o mesmo público que o Brasil tem anualmente. Então é um mercado muito forte, não só para o cinema, mas para o audiovisual em geral. A produção, atualmente as novas leis que fomentam a produção para canais de TV a cabo, por exemplo,
também estão criando uma nova demanda de produto audiovisual brasileiro e de produto audiovisual brasileiro de qualidade. Temos séries que desde o ano passado têm sido exibidas nas TVs a cabo. Acho que o melhor exemplo é uma série dirigida pelo Selton Mello, chamada Estação de Terapia, que é baseada numa série israelense, mas tem tido um excelente retorno de público e retorno de crítica na produção dela aqui no Brasil. Então é um mercado em expansão nas suas várias possibilidades de linguagem que a própria tecnologia nos permite hoje. Hoje é muito mais fácil se realizar um filme em termos técnicos, a questão do equipamento, a câmera, a maneira de captação das imagens e de som é mais profissionalizada, então é um mercado que está em expansão. A gente tem muito essa ideia de que o cinema nacional, tu relaciona o cinema nacional com o cinema norte-americano, o que é uma grande sacanagem com o cinema nacional, porque nenhum país do mundo tem uma indústria cinematográfica como a dos Estados Unidos. A Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, a França talvez seria que bate dentro do seu mercado interno melhor com o produto norte-americano, mas a Espanha não tem. O Japão não tem, então comparar a indústria cinematográfica do Brasil com a dos Estados Unidos é um completo disparate. É como comparar quase qualquer outra indústria nacional com uma indústria relativa do mesmo nível dos Estados Unidos. Então, mas comparando com a Espanha, com a Alemanha, com a Inglaterra, com outros países de cinematografia muito forte, inclusive com a Argentina, que é o outro grande produtor da América do Sul, nós estamos realmente muito bem em termos de números de público, em número de produções. Tem ainda muito a melhorar, isso é fato. Ok, então, Ulisses. Então, agradeço a tua presença. Que bom que o cinema brasileiro está com todo esse retrospecto, com esses números positivos, né? E tomara que isso faça crescer o mercado de uma maneira geral também, as escolas também de cinema, produção audiovisual, fotografia, enfim, como nós temos na Fevale aqui, né? Exatamente. Ok, obrigado.